Eu acho que o que permite isso é exatamente ainda não ter sido imposto sobre esses lugares o mesmo ritmo de trabalho, o mesmo ritmo capitalista de exploração que vai sendo imposto cada vez com mais facilidade em locais maiores. Porque no local maior, seu tempo de deslocamento é maior, às vezes a segurança é muito menor, ninguém acaba se conhecendo. Você, pô, cara, eu em Belo Horizonte, quando eu era moleque, a gente brincava na rua. Na rua, tinha a turma da rua. E tinha inclusive as inimizades com as outras ruas, tinha briga de rua. Né? Assim, a nossa rua não gostava da Dezenas de rua de moleque cima, ali. dezenas de moleque e tal. E a gente ficava na rua, a gente jogava bola na rua, a gente fazia pique-esconde na rua. E a gente ficava até 8 horas da noite na rua. Hoje em dia, isso é uma coisa impensável. Impensável, isso não acontece. Meus filhos não vivem isso. Não tem como ficar na rua. Primeiro que a rua é 10 vezes mais movimentada do que era na minha época, então eu imagino que a tendência de ter um atropelamento, de ter qualquer coisa, seria 10 vezes maior. Segundo, que você tem toda a questão de violência urbana que vai tendo, aí você pensa, os caras vão falar assim, não vou deixar meu menino novo, solto, na rua e tal. Eu ainda vivi isso mesmo dentro de uma grande cidade. Uhum. Meus filhos já não vivem. No interior, quando é um interior menor, você tem muito disso ainda, dependendo dos lugares. Agora, numa cidade que é maior, que o ritmo de trabalho é outro, que o ritmo que as distâncias vão se tornando maior. À medida que a cidade vai crescendo também, as distâncias vai crescendo, né? Você para de fazer as coisas a pé ou de bicicleta e você tem que deslocar de carro, porque normalmente o Brasil é péssimo de transporte público em todos os lugares, né? As coisas vão ficando mais longe e tal, e mais difícil, e mais violenta, e vai diminuindo esse ritmo. Mas ainda existem locais aí, principalmente assim, quando é menor mesmo, e quando é fora do núcleo urbano, aí mais ainda. Você acredita que as pessoas se questionam assim? Por que, que a vida é assim? Cara, eu acredito que todo mundo acaba sentindo em um momento ou outro que tem algo de errado. É muito difícil, cara, você encontrar alguém que está totalmente feliz e satisfeito com o ritmo das coisas e com a vida que tem e com tudo que faz. Acho difícil. Porque assim, cara, porra, velho, a gente anda pra caralho, a gente visita o Brasil inteiro, a gente conversa com estudante, com trabalhador, com todo mundo. É difícil você encontrar um cara que fala assim, não, pra mim tá tudo perfeito, eu acho que eu consigo ter o exato acesso que eu queria, a tudo que eu queria, meu trabalho me paga legal, eu acho que eu trabalho um tempo legal e tenho tempo de aproveitar minha família. É difícil achar alguém que tem essa vida de novela, assim, saca? Que Uhum. tá tudo certo, assim. O que costuma acontecer? A gente sabe que tem alguma coisa de errado, mas às vezes a gente não consegue colocar o dedo na ferida, não consegue apontar o que é. É muito fácil você chegar pro um cara e falar assim, pô, o que é o seu momento de lazer? O que você mais gosta de fazer? O que é mais legal pra você? É muito raro o cara virar e falar assim, meu trabalho. Muito raro. O cara vai falar assim, pô, no fim de semana, quando eu encontro meus amigos, jogo de futebol, churras, o boteco, ali eu me sinto feliz, ali eu me sinto, né, livre e tal, ali é meu momento. Por Dormir num quê? domingo, Saca? passar sábado de bobeira. Passar um tempo com a minha família, fazer isso e tal. Por quê? Porque esses são os momentos que a pessoa tá de fato tendo uma vida minimamente humana. Né? Quanto mais você for pensar assim, numa grande cidade, o cara tá lá se deslocando 2 horas por dia para ir, 2 horas por dia para voltar, trabalhando pra caralho. Hoje em dia trabalho com cada vez mais pressão. Hoje em dia com essa merda de celular na mão de todo mundo, seu trabalho não para, seu trabalho te persegue o tempo em todo, em tudo quanto é lugar. São raríssimas pessoas que não têm um grupo de WhatsApp do trabalho, você não tem como fugir disso. Então você tem lá, você está preocupado com a demanda, você está preocupado em ver se tem alguma coisa, você está ali o tempo inteiro imerso naquilo. E muitas vezes, cara, a maioria das pessoas está trabalhando para um caralho, fazendo um esforço gigantesco e cada vez é mais difícil você conseguir comprar sua casa própria, você dar educação para seus filhos, você dar saúde, você comprar remédio para sua mãe, para seu pai doente, que estão ficando velho, a aposentadoria não cobre as coisas. Ah, Saca? Então, assim, cada vez mais a gente vem tendo acesso a cada vez menos. Né? Nesse sentido de ter esse gap gigantesco que só vai crescendo
da acessibilidade. Pensa pra você ver, cara. Na geração dos nossos pais, o cara que tinha feito um concurso público, basiquinho, assim, de caixa, da Caixa Econômica, de caixa do Banco do Brasil, tava com a vida ganha, cara. Tinha carro, Tava com a vida ganha. De 4 em 4 ele tinha um carro anos. legal, ele conseguia Tinha comprar casa, uma quer casa dizer, pra casa. família dele legal, ele conseguia viajar umas Tinha férias. 3 filhos Sabe, ali, ele tinha cuidava 3 dos filhos, 4 filhos e educava esses 4 filhos. Aí nós que somos essa geração, foi vendido pra gente uma ideia de que, pô, se você estudar, fizer uma faculdade e tal, você vai estar garantido. Não é bem isso, não. Não tá. Não é bem isso, não. Tanto que na nossa geração, nós somos tudo pai do Cris. Nós temos 2 empregos, 3 empregos diferentes. Por quê? Porque com o seu primeiro emprego você não consegue ter tudo que precisa, ou senão você tem 2 filhos, você tem 3 filhos, aí você fala assim, pô, agora apertou, porque 3 meninos eu tenho que preocupar com a saúde dos 3, eu tenho que preocupar com a educação dos 3. A gente já não tem uma educação de tanta qualidade assim pública, é muito difícil. Os colégios públicos que são bons, normalmente eles ficam nas áreas mais elitizadas da cidade. Belo Horizonte é um exemplo clássico disso. Você pega os 3 melhores colégios públicos de Belo Horizonte, pega Marconi, pega Estadual Central, pega um outro lá que a prefeitura fez agora, que é uma educação super diferente, inclusiva, com esporte, com não sei o que e tal. Eles estão todos, cara, a 2 quilômetros um do outro. Tá na Savassi ali, né? Fica ali. Um fica no Santo Agostinho, o outro tá ali entre Santo Agostinho e Barro Preto, e o terceiro tá em Lourdes. Saca, velho? Então, assim, na hora que vai distribuir as vagas, primeiro que não tem vaga pra todo mundo estudar ali. Segundo que o cara que mora na região norte, o cara que mora lá no fundo da oeste, Não o cara tem que mora jeito. lá no fundo da leste não vai estudar Não ali. vai. Pela vaga ele vai ir para outros colégios que vai ter muito menos acesso, muito menos acessibilidade para conseguir chegar lá. Então a maioria das pessoas sequer pode contar com essa educação pública. Aí já tem um gasto lá com a educação. Por mais que o SUS seja maravilhoso, e o SUS é maravilhoso para as coisas complexas, o SUS é maravilhoso para as coisas básicas, mas para as coisas básicas às vezes é muito demorado. Às vezes para você conseguir uma consulta demora, você conseguir um acompanhamento demora. Às vezes você tem que contar também, ou de pagar certas partes no privado, ou de ter um plano de saúde para a família, e aí você tem um familiar idoso, uma coisa assim, você fica preocupado, você tenta dar alguma coisa, dar um suporte. É muito difícil, cara. Muito difícil. Então a pessoa começa a sentir que fala assim, pô... me falaram a vida inteira que se eu estudasse, se eu fizesse uma faculdade, eu tava com a vida garantida, não tô. Ou mesmo assim, não, eu tinha um trabalho fixo e agora eu perdi esse trabalho e agora o trabalho que antes era CLT, eles me demitiram e me recontrataram como MEI. MEI não tem acidente de trabalho, MEI não tem férias, MEI não fica doente... MEI não desloca, né? MEI teleporta, misticamente aparece trabalhando. Então, assim, quando a gente vai pensando nessa precarização do trabalho, quando a gente vai pensando nessa dificuldade de acesso... Pô, cara, pensa assim, bicho, na geração dos nossos pais, os caras, por mais humilde que fossem as casas e tal, todo mundo tinha sua casa. A maioria das pessoas tinha sua casa. Uhum. Hoje em dia, cara... Pra gente já é difícil demais conseguir um imóvel próprio, a nossa geração ainda deu mais sorte do que a geração que veio depois da nossa. Pessoal de 20 anos e tal, eles alugam junto, eles não tem nem plano de comprar um apartamento, não tem como, cara. O cara que mora num Rio de Janeiro da vida, velho, pra você alugar um muquifo em Botafogo é R$4.000 por mês, velho. Então não é mais barato financiar? Aí que tá. Pra você financiar, você tem que ter acesso ao sistema de financiamento e de crédito. Como que você financia um apartamento em Botafogo? Porque o apartamento em Botafogo, que custa R$4.000 para alugar, custa 700, 800, 900 mil para comprar. A pessoa não tem crédito para isso. O cara normal que chega no banco, ele vai conseguir um financiamento de 200 mil, de 100 mil, de 300 mil no máximo. Ele nunca vai comprar ali. Então, o que ele vai comprar? Vai comprar longe. Na hora que ele compra longe, o que está garantido para ele? 2 horas para ir para o serviço, 2 horas para voltar do serviço. Quando ele passa pelo menos 10 horas trabalhando mais o deslocamento, aí você pensa o seguinte, o cara que trabalha 8 horas não trabalha 8, trabalha 9, porque ele tem que fazer 1 hora de almoço, que ele é obrigado a fazer a hora de almoço. Aí tem 4 horas de deslocamento, os 9 já viraram 13.
Ninguém acorda vestido com a roupa do trabalho na porta do ônibus. Você tem que acordar, você tem que se ajeitar, você tem que se preparar para ir. Um cara que está passando 13 horas e meia, 14 horas por dia nesse ciclo, que tempo de qualidade que ele vai ter com a família dele, que tempo de qualidade que ele vai ter com os filhos para educar. E outra coisa, você chega morto à noite em casa, você quer comer, você quer dormir. Aí você come, dorme, acabou seu dia e você começa de novo. É por isso que eu acho que as pessoas Saca? não conseguem questionar isso, sabe? Não, mas aí que tá. As pessoas sentem que tem algo de errado. A pessoa começa a ficar nervosa, ou começa a ficar deprimida, ou ela tem um burnout, e muitas vezes ela não tem nem acesso pra saber que ela teve um burnout, né? Porque uma das coisas mais absurdas... Você vai se fudendo sem ver. Exatamente. Você vai se entregando, E assim, morreu por cara, quê? é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, que é muito do viés como a gente analisa as coisas. Eu vou te dar um exemplo. Quantas pessoas morreram de câncer cerebral na Mesopotâmia? Nenhuma, porque não tinha diagnóstico de câncer cerebral, né? Aí, hoje em dia, as pessoas morrem de câncer no cérebro. Por quê? Porque a gente tem diagnóstico de câncer no cérebro. Isso significa que o câncer no cérebro apareceu junto com o diagnóstico? Lógico que não. Né? As pessoas morriam de câncer no cérebro na Mesopotâmia sem saber que elas estavam morrendo de câncer no cérebro. Aí o povo vira hoje e fala assim, todo mundo agora tem uma coisa, um burnout, uma depressão, um negócio. É óbvio que na nossa sociedade, que é uma sociedade adoecedora, você vai ter mais burnout, mais depressão, mais problema psicológico, mais coisa psiquiátrica do que você teria numa sociedade que não fosse adoecedora. Isso é lógico. Mas tem também o fato de que hoje em dia a gente consegue identificar essas coisas e perceber que aquilo está acontecendo. Isso não significa que as pessoas que estavam trabalhando 20 horas por dia numa mina de carvão não tinha burnout, não tinha depressão, não tinha cansaço. O que elas não tinham era acesso a ter isso. E aí para onde que elas iam? Qual que era o grande remédio? Álcool. Galera morrendo com 30 anos de cirrose. Saca? Por quê? Porque não tinha tempo pra fazer nada, porque tinha que se afogar na bebida pra conseguir aguentar aquela vida de merda. Então, assim, não é simplesmente que é óbvio que as coisas, assim, algumas coisas pioraram, outras coisas vão melhorar. É óbvio que o direito trabalhista, por exemplo, quando podia... Tem suas conquistas e tal, mas o que eu tô falando aqui nesse sentido é da gente pensar que tem muita coisa hoje que tá acontecendo que também vem do fato da gente saber que essas coisas acontecem e da gente viver numa sociedade que leva cada vez mais essas coisas. Então, mas assim... E aí o trabalhador, desculpa, só pra eu terminar, Roberto, me perdoa, querido. É tu. E aí o trabalhador, ele começa a sentir alguma coisa, o cara se sente incomodado, saca? E o cara fala assim, pô, cara, tem alguma coisa fora do lugar, eu me sinto feliz de verdade é quando eu tô com meus brother, eu me sinto feliz de verdade quando eu tô vendo meu futebol, eu me sinto feliz de verdade no meu fim de semana. E ele não se vê naquele trabalho, ele não se vê naquela vida que ele é forçado a levar. Por quê? Exatamente por essa questão toda da alienação. Né? O cara tá distante daquele trabalho, aquele trabalho não é aquele trabalho modificador, humano, verdadeiro, que o cara tá ali presente, ele curte, ele gosta, ele sabe que aquilo vai ter uma volta para ele. É muito diferente, por exemplo, gente, uma cooperativa de uma fábrica, você entende? Por quê? Porque o cara que trabalha num sistema cooperativado, aquilo volta para ele sente que ele é dono daquilo também, ele participa daquilo. Então você pega o que era a produtividade dos campos soviéticos antes da coletivização e depois da coletivização. A produtividade explodiu. Explodiu. Por quê? Porque a partir do momento que o cara era dono, que ele não era mais só o mujique fudido que trabalhava pra caralho, vendia barato o que ele tava fazendo e não tinha nem dinheiro pra comer, nem a família dele pra comer. E aí ele começa a ter um apoio, a aprender a mexer com trator, a receber uma coisa mais moderna, e aí na hora que eles vendem junto e divide pra todo mundo ali, e aí todo mundo tá comendo melhor, e o cara se enxerga naquilo, ele percebe que ele é parte de algo maior, e tá todo mundo um ajudando o outro, e aí tava um no canto explorando a terrinha dele, o outro no outro canto. Agora eles fazem multirão, vem todo mundo e ajuda na minha, eu vou e ajudo na de todo mundo. Muda a relação daquela pessoa com o trabalho, muda também a saúde mental daquela pessoa.
A gente não tem isso. Então, muitas vezes a gente sente esse adoecimento, a gente se apercebe que tem uma mentira aí, porra. O cara do Uber, velho, que tá lá ouvindo o coach falando que se você trabalhar 14 horas por dia, se você tomar banho gelado de madrugada, se você fizer não sei o quê, você vai triunfar, você vai virar milionário, você vai virar o quê? E o cara tá falando assim, bicho, eu tô aqui trabalhando igual um filho da puta, num carro alugado, que das 14 horas que eu trabalho por dia, 6 a 8, eu tô pagando o aluguel do carro pro outro sem receber nada, me matando com a minha coluna doendo, com o meu joelho fudido, não vejo minha família, não vejo ninguém. Cadê? Cadê o meu milhão? Cadê minha prosperidade? Cadê o negócio? O cara começa a sentir que tem algo de errado. Nem sempre ele vai conseguir falar. Por quê? Porque a gente não tem, muitas vezes também, acesso educacional para as coisas.